E se a gente pegasse um dos processos mais poderosos da natureza, a evolução, e usasse isso para turbinar nossos modelos de machine learning? A ideia é basicamente essa: usar a seleção natural, só que em vez de otimizar seres vivos, a gente vai otimizar modelos. Parece interessante, né? Então, vamos mergulhar nisso. Bom, o nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, vamos entender um problema bem comum para quem lida com dados: o excesso de informação. Depois, vamos explorar uma solução super criativa que vem direto da natureza. A gente vai ver o passo a passo de como ela funciona, como ela decide o que é melhor e, claro, vamos ver os resultados na prática. E para fechar, vamos falar um pouco das dificuldades, porque nem tudo são flores. Ok, vamos começar pelo começo. Para a gente conseguir valorizar a solução, primeiro a gente precisa sentir a dor do problema que ela resolve. E esse problema é o do excesso. Essa é uma pergunta que parece ter uma resposta meio óbvia, né? A gente tende a pensar que sim, quanto mais informação, melhor. Mas, quando o assunto são os atributos de um conjunto de dados, a história é um pouquinho mais complicada. A real é que ter atributos irrelevantes ou até repetidos pode ser um tiro no pé. Primeiro, porque deixa tudo mais lento e caro para processar. Segundo, com dezenas, centenas de atributos, como é que a gente entende o que o modelo está fazendo? Vira uma caixa preta. E o mais perigoso, aumenta muito o risco de overfitting. Sabe o que é isso? É quando o modelo fica tão especialista nos dados de treino que ele decora as respostas, em vez de aprender de verdade. E aí, quando aparece um dado novo, ele não sabe o que fazer. Tá. Então, como a gente acha o conjunto de atributos ideal no meio de um mar de possibilidades? A resposta é genial e vem de um lugar que a gente nem imagina, da biologia. A solução se chama algoritmo genético. Pensem nisso como se fosse a evolução, só que em alta velocidade dentro do computador. Em vez de uma população de animais competindo para sobreviver, a gente tem uma população de possíveis soluções, competindo para ver qual delas consegue explicar melhor os nossos dados. O objetivo final é achar o conjunto de atributos mais apto de todos. E como é que a gente representa uma dessas soluções? Com uma coisa chamada cromossomo. É bem mais simples do que parece, é só uma sequência de zeros e uns. Cada posição nessa sequência, que a gente chama de gene, representa um atributo. Se o valor ali for 1, o atributo entra no modelo. Se for 0, ele está fora. É uma forma incrivelmente simples e elegante de codificar uma decisão que é bem complexa. Beleza, então a gente já entendeu a ideia geral e como representar uma solução. Agora vamos para a parte divertida. Como é que essa tal evolução digital realmente acontece? Qual é o passo a passo desse ciclo? O processo é uma cópia direta da natureza. A gente começa criando uma população de cromossomos totalmente aleatórios. Depois, a gente avalia o quão boa é cada uma dessas soluções. As melhores são escolhidas para serem os pais da próxima geração. Eles combinam o seu DNA através do crossover e, de vez em quando, acontece uma mutação aleatória. E esse ciclo se repete e se repete, geração após geração, melhorando a população aos poucos. Vamos dar um zoom na seleção. Uma técnica bem comum é a seleção por torneio. Funciona como um mini campeonato. A gente pega um grupinho aleatório de indivíduos da população e o vencedor, ou seja, aquele com a melhor pontuação de fitness, ganha o direito de se reproduzir. É a pura sobrevivência do mais apto, só que em código. Depois da seleção vem o cruzamento, o tal do crossover. É simples. Imagine pegar 2 cromossomos pais, cortar eles no mesmo ponto e trocar as pontas. Os filhos que nascem disso são uma mistura das características dos pais. A esperança aqui é que, ao combinar 2 soluções que já são boas, a gente consiga criar uma solução ainda melhor. E por último, mas não menos importante, a mutação. Esse é o tempero de aleatoriedade que a gente precisa. De vez em quando, um único bit em um cromossomo é invertido. Um 0 vira 1, um 1 vira 0. Isso parece pouco, mas é crucial para introduzir novidade na população, evitando que o algoritmo fique viciado em uma solução que é boa, mas não é a melhor possível. Ajuda a explorar um mapa de soluções. Mas como é que o algoritmo sabe o que é uma solução boa? Como ele mede essa tal de aptidão? A resposta está no cérebro de toda a operação, a função de fitness.
A aptidão, o fitness de cada solução, é calculada com uma fórmula parecida com essa. É um cabo de guerra, um balanço perfeito entre duas coisas. De um lado, a gente quer que o desempenho do modelo seja altíssimo. Do outro lado, a gente penaliza a solução por usar muitos atributos. Ou seja, a gente está buscando o máximo de performance com o mínimo de complexidade. E esse equilíbrio é controlado por esses pesos, o alfa e o beta. Se a gente dá muito peso para o alfa, o algoritmo pode acabar ignorando a simplicidade e mantendo quase todos os atributos. Agora, se a gente pesa a mão no beta, ele pode sair cortando tudo, inclusive atributos que eram importantes. Achar o ponto certo entre esses dois é a grande arte aqui. Ok, a teoria é muito bonita, mas e na prática? Isso funciona mesmo? Vamos dar uma olhada nos resultados de um exemplo real, usando um conjunto de dados bem conhecido sobre câncer de mama. E olha só que resultado impressionante. O modelo original, usando todos os 30 atributos, tinha uma acurácia de quase 96%. Depois que o algoritmo genético fez o trabalho dele, o modelo final ficou com apenas 9 atributos. E a acurácia? Adivinha? Aumentou. Foi para mais de 97%. Ou seja, menos foi literalmente mais. Se a gente olhar mais de perto com a matriz de confusão, a gente vê os tipos de erro que o modelo cometia. Com os 30 atributos, o modelo errou 7 vezes. Foram 4 falsos positivos, ele disse que era câncer, mas não era, e 3 falsos negativos, que é o erro mais grave, porque ele não detectou um câncer que existia. Agora, olha o que aconteceu com o modelo otimizado com só 9 atributos. O número total de erros caiu para 5. Menos falsos positivos e, mais importante, menos falsos negativos. Isso é incrível! Ao tirar o ruído dos atributos inúteis, o modelo não só ficou mais simples e rápido, como ficou mais preciso e mais confiável. Ele aprendeu a generalizar melhor. É claro que uma técnica tão poderosa assim não vence em seus próprios desafios, né? Não é só apertar um botão e esperar a mágica acontecer. E é aqui que o bicho pega. Definir a função de fitness ideal é quase uma arte. O custo computacional também é bem pesado, porque para cada solução em cada geração, a gente tem que treinar o modelo do zero. Isso pode levar horas, até dias. E, além de tudo, tem que ajustar os parâmetros do próprio algoritmo, como o tamanho da população, a taxa de mutação. É um trabalho de muita paciência e experimentação. Isso tudo nos leva a uma reflexão final. A seleção de atributos é só um exemplo. Se a natureza é tão boa em otimizar soluções há milhões de anos, em que outras áreas, seja na computação, na engenharia ou até na arte, a gente pode aplicar esses mesmos princípios de evolução, seleção e adaptação para resolver problemas complexos? A pergunta fica no ar.